Pessoal, hoje a palavra é tremenda para a tua vida. Hoje estaremos falando sobre a inferioridade e a autoestima. Se você está com baixo nível de inferioridade, com a baixa autoestima lá embaixo, essa palavra é para você. Amém? Hoje a nossa meditação se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, que diz assim a palavra: se o pé disser, por que eu não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou olho? Não sou do corpo? Não seria isso do corpo? Se todo o corpo fosse o olho, meu amigo, onde é que estaria o ouvido? E se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Meus queridos, a palavra que nós lemos aqui já fala acerca de alguns membros da igreja de Corinto que se sentia inferiores uns aos outros, que estava com abaixo a autoestima um pouco para baixo. Estava vendo uma história de uma mulher chamada Sara, que ela sempre teve um complexo de inferioridade sobre a sua vida inteira. A realidade é que ela achava que a gente já nasce com essa inferioridade. Ela se recusava a acreditar que era possível fazer alguma coisa para mudar. Ela usava os sentimentos de inferioridade como desculpa, muitas vezes para não ajudar na igreja, para evitar as reuniões sociais. Ela dizia que não sabia fazer as coisas direito, não sabia fazer as coisas tão bem como as outras pessoas, e ia se desculpando. Para se ter uma ideia, quando recebia um convite para ir numa reunião social, ela acreditava que as pessoas estavam chamando ela não porque gostasse dela. Até que ela encontrou um pregador que criticava verazmente, que não podia se sentir bem consigo mesmo, que não podia se ter uma autoimagem positiva, que essas ideias eram antibíblicas, que era mais bíblico humilhar, praticar autonegação, enfatizar sua fraqueza, somos pecadores, não temos nenhum valor, devemos nos odiar a nós mesmos. Mas será que será isso bíblico também? E a realidade é que ela passou o resto da sua vida com esse sentimento inútil e de inferioridade. A realidade é que existem pessoas que se sentem inadequadas, pessoas que se sentem inferiores umas às outras. Só para você ter uma ideia, uma estimativa diz que 95% da população se sente dessa forma em algum aspecto da sua vida. Muitas vezes pessoas que tendem a comparar suas vidas com outras pessoas de forma desfavorável, levando assim o sofrimento e sentimentos inadequados. A realidade é que se nós pararmos de nos compararmos uns com os outros, e deixarmos esse desejo de sermos superiores, vamos evitar muitos conflitos nas nossas vidas. Existe a autoimagem, que muitas vezes está relacionada ao autoconceito. E a realidade é que existem pessoas que têm uma autoestima positiva e se consideram pessoas valiosas, pessoas capazes. Um homem chamado Blaise vai dizer que procura ajudar as pessoas a satisfazer a necessidade de sentir que são importantes na sociedade. São importantes para outras pessoas. Devemos sempre dizer isso a essas pessoas. Já Carl Rogers vai dizer que o maior expoente da psicologia da autoestima escreveu muitas vezes sobre a autovalorização, a autoavaliação
Já outro psicólogo disse que a maior necessidade da espécie humana nos dias de hoje é nossa esperança universal. A realidade é que vencer a inferioridade e ajudar as pessoas a desenvolver a sua autoestima, certamente são assuntos que muitas vezes devem ser muito importantes na vida do aconselhamento cristão. Mas o que é que a Bíblia diz sobre a autoestima, sobre o amor próprio, sobre a autoimagem? A realidade é que a Bíblia vai enfatizar que a natureza pecaminosa do homem, a autonegação, e não um alto valor, uma autoafirmação. A realidade é que a Bíblia não foi escrita para fazer com que nós sejamos satisfeitos consigo mesmo, não. Sim, para destruir qualquer satisfação que possa existir, mas existem alguns psicólogos que dizem que, alguns pastores, sociólogos que dizem que a psicologia é uma nova religião baseada no culto ao eu. Seria isso verdade? As pessoas precisam de ajuda para descobrir um tipo de autoestima que esteja de acordo com a Bíblia. Como, por exemplo, o amor próprio. Conforme o entendimento da Bíblia, inclui-se em primeiro lugar me aceitar como filho de Deus, capaz, digno de ser amado por Ele. Em segundo lugar, nós vemos biblicamente que devemos estar dispostos a desistir de considerarmos o centro do mundo. Não. O antropocentrismo, o homem no centro. Em terceiro lugar, devemos reconhecer que preciso do perdão, da redenção de Deus. A autoestima cristã, ela é o resultado de se trocar o que sou por uma pessoa imagem, criada à imagem e semelhança de Deus, um pecador sim, remido pela graça. E uma parte importante do corpo de Cristo, independentemente se somos o olho, a orelha, a cabeça, Paulo vai chegar a dizer que todos somos importantes no corpo de Cristo. Do porteiro ao pastor, todos nós temos um valor diante de Deus. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você, já diz o hino. A realidade é que Cristo morreu na cruz por mim. E se Ele se acha que nós valíamos isso, é muitas vezes melhor nós começarmos a nos sentirmos bem com relação a isso. Somos pessoas importantes para o nosso Deus. Somos como propriedades peculiar. Um povo eleito, uma nação santa, adquirido, um povo escolhido, santo, zeloso de boas obras. Os seres humanos são valiosos diante do nosso Deus. Somos imagens, temos habilidades intelectuais, capacidade de nos comunicarmos uns com outros, temos liberdade de fazer escolhas, conhecimento do que é certo, do que é errado, temos responsabilidade de administrar, de governar, sim. A Bíblia diz que somos feitos um pouco menor do que os anjos. Só que privilégio. Deus enviou os seus anjos para nos guardar, o Espírito Santo para nos guiar, as Escrituras para nos ensinar que somos sal da terra, luz deste mundo. Somos criaturas feitos imagens semelhantes de Deus. Temos uma importância no reino dos céus, um significado real, um valor. Somos amados por Deus e merecemos ser amados uns pelos outros, é o que a Bíblia diz. Aleluia! A realidade é que o pecado é sim uma rebelião contra Deus. E muitas vezes isso influencia nos de um modo que muitas vezes sentimos culpa, dúvida. Muitas vezes diminui a nossa autoestima, deve ser confessado, tratado, como eu já falei em outra palavra aqui.
Deus enviou o seu Filho para morrer, para que pudéssemos ser justificados. Fomos reintroduzidos na família de Deus, somos filhos, filhas, perdoados pelo sangue de Cristo no Calvário. Mas o que é que nós devemos saber, irmão Júlio, sobre o orgulho? O que é orgulho? Olha só o que é orgulho. O orgulho se caracteriza por um desejo exagerado de ser notado, de receber elogios dos outros. É uma estima arrogante, é uma soberba de si mesmo com relação aos outros. Isso é orgulho. Leva a pessoa a se colocar numa posição superior, não leva em consideração ninguém, só leva adiante os seus próprios desejos e interesses, independentemente se vai prejudicar outras pessoas ou não. Isso é orgulho. Pelo contrário, a humildade é diferente, se caracteriza por uma autoavaliação, uma autoanálise, uma sensibilidade à opinião dos outros, é uma disposição de muitas vezes exaltar os outros antes de requerer isso para si mesmo. Humildade não é uma autonegação, não é uma rejeição, não. Humildade muitas vezes pode envolver o depender de Deus através da nossa gratidão. Isto é humildade. Ao contrário de orgulho. O que é que a Bíblia diz sobre o amor próprio? Sobre a adoração erótica? Não. Seria o amor próprio uma coisa estática? Não. O amor próprio do sentimento bíblico significa ver nós como os pecadores que foram salvos pela graça. Pessoas criadas, valorizadas, amadas por Deus, talentosas. Somos membros do corpo de Cristo. Imagem de Deus. Deus nos ama. Não podemos negar as habilidades que Ele nos deu para servirmos uns aos outros aqui na terra da melhor forma possível. Quais são as causas desse sentimento da inferioridade? Quais são as causas desse sentimento da baixa, da autoestima? Em primeiro lugar, princípios teológicos defeituosos. Pessoas que ensinam a autocrucificação, que não conseguem perceber que os cristãos já foram crucificados com Cristo, sim, mas estamos vivos como novas criaturas e que podemos viver em comunhão uns com os outros para a glória do Senhor Deus. O cristão não deve viver de maneira egoísta, buscando a sua própria vontade e se autoafirmar, não. Devemos abandonar a ambição pessoal, egoísta. Podemos servir a Cristo de forma sacrificial. Por outro lado também, quais são as causas da inferioridade? Por que muitas pessoas têm esse sentimento, pecado, culpa? Como eu já falei aqui, experiências passadas. Vivemos numa sociedade que se valoriza o sucesso. É difícil enfrentar o fracasso na sociedade atual. Essa rejeição crítica. Se fracassarmos, o que é que acontece? Somos logo depreciados, desvalorizados. Frequentemente é fácil concluir, meu amigo, que logo estaremos dizendo, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada. Olha só, eu só faço estragar as coisas. Porque a sociedade é uma sociedade que está autoelevada, que não se mostra defeituosa, que não se abre mais um com os outros. Existe uma grande diferença entre o que existe um alto nível de escolaridade, sucesso. Muitas pessoas se sentem inferiores quando não têm estudos, quando não conseguem realizar muitas coisas que outros conseguem realizar. A realidade é que tem pessoas que existem com a capacidade de realizar 10 coisas, outro com uma. Mas somos capazes de realizar. As mãos podem realizar muitas coisas, é verdade, enquanto o ouvido só pode ouvir. As narinas só podem cheirar, os olhos ver, a boca falar. Mas todos têm uma importância no corpo de Cristo. Quantas pessoas, quantos jovens, crianças não estão com
sentimento de inferioridade, com abaixo da autoestima, que são adquiridos muitas vezes em casa, na sociedade, na escola, no trabalho, porque são criticadas. Muitas vezes recebe padrões elevados que não conseguem ser cumpridos. Muitas vezes castigos severos. Muitas vezes não recebe carinhos, toques afetivos. E aí estão dessa forma, dessa maneira. Quantas pessoas não estão com uma inferioridade elevada, com abaixo da autoestima, porque tem pensamentos defeituosos. Às vezes presumimos que os grandes empreendedores, pessoas de sucesso, raramente têm dúvida que suas capacidades não são necessariamente verdadeiras. Muitos se perguntam se realmente são tão competentes quanto os outros supõem. Achamos que os grandes atores, atrizes, jogadores de futebol, pessoas bem-sucedidas, dono do Facebook, o dono da Amazon, são pessoas que não têm problemas e que também não pensam de forma negativa. Sim, eles pensam também. Somos seres humanos, esqueceu? A realidade é que nós devemos evitarmos pensamentos negativos, palavras negativas. Ninguém gosta de mim, eu não faço a menor diferença, não faço as coisas direito. Não! Isso não é verdade. Você é importante para Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus é forte, o Deus que está na tua vida. Quais são os efeitos dessa inferioridade? Uma certa vez, interessante que sempre que Abraham Lincoln concorria a um cargo público, perdia, mas ele não desistiu até ser eleito presidente. Quem nunca ouviu falar de Theodore Roosevelt, uma criança míope, doentia, que aprendeu a lutar boxe e andar de cavalo para se fortalecer. Um homem chamado Frank Roosevelt venceu os efeitos da polio. Um homem chamado Keller, uma pessoa cega, surda, mas aprendeu a se comunicar. Churchill fracassou na escola, mas se tornou um grande estadista e comunicador. Para muitas pessoas, ao que parece, as experiências difíceis da vida, elas são como uma espetada que faz andar para frente e enfrentarmos as dificuldades. A realidade é essa. Que os vencedores de hoje são pessoas que um dia perderam e ficaram revoltados com o fracasso. E digam, eu não aceito ser um fracassado. Eu não aceito, e lutaram, e pensaram, e mudaram as suas atitudes, as suas posições, e venceram na vida. Não porque já nasceram, não. Mas porque ficaram revoltados com o fracasso. Eu não aceito, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Para a glória de Deus, Deus vai me dar força, Deus vai me fortalecer, Deus vai me capacitar, o nome de Deus vai ser glorificado na minha vida. Aleluia. Quem sabe você não está aí com sentimentos de inferioridade, isolada, repelente, se sentindo incapaz, e aí você começa a sentir muitas vezes raiva, medo. Muitas vezes temos dificuldade de se relacionar com os outros, temos dificuldade de sermos submissa. Muitas vezes são pessoas que não têm mais curiosidade, criatividade, não têm mais coragem de se abrir com os outros. E aí gera falta de paz. Pessoas que já não têm autoconfiança, vêm com isolamento social, depressão. Pessoas que reclamam de tudo, incapacidade de aceitar elogios, até quando aceitam, não, se você está fazendo um bom trabalho, você merece um elogio. É o mal do século. Tecnologia que tem afastado as pessoas de Deus e um dos outros. Pessoas que já não se comunicam mais. O que é que eu devo fazer, irmão Júlio? De apoio a essas pessoas.
Elogie essas pessoas. Anime essas pessoas. Diga a essas pessoas que ela é importante para você. Ela é importante para Deus. Desenvolva compreensão. Escute mais. Quantas pessoas não querem só ouvir? Só falar e você ouvir essas pessoas. Vivemos num mundo que as pessoas só querem falar, 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 falar. Ninguém quer mais abrir os ouvidos para ouvir o que o outro tem a falar. Devemos mostrar a essas pessoas que essas pessoas também têm pontos positivos na vida. Que essas pessoas têm um valor humano. Que essas pessoas são importantes aos olhos de Deus. Cristo não veio morrer aqui por animais. Não. Quantas pessoas hoje não estão gastando fortunas com animais? Mas se um pobre ser humano chegar pedindo uma esmola no sinal, feche os vidros. Estão valorizando mais os animais do que o miserável, do que o ser humano. Que é isso? Que sociedade é essa? Pessoas que já não têm mais coragem, casais que não têm coragem de ter um filho e adotam um animal para substituir aquele sentimento que a mulher nasceu para ter de ser mãe, e aí adota um cachorro, adota um gato e quer ser mãe daquele. Não, Deus criou você, mulher, para gerar, para ter um filho. Dá trabalho, dá. Mas também dá alegria de ouvir o choro daquela criança, de crescer, de você ouvir as primeiras palavras dela. Você tem um valor diante de Deus. Não diga que você não sabe fazer nada, você sabe. Você tem capacidades dadas por Deus. Você tem habilidades, você tem pontos fortes. A realidade, sabe qual é, meu amigo? É que algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer suas qualidades porque muitas vezes se sente ameaçada por elas. Quando uma pessoa está convencida de sua inferioridade, ela pode querer não se esforçar. Pois afinal de contas ela já é um fracasso, eu sou um fracasso, e aí não se esforça. Para que tentar se vai dar tudo errado mesmo? Não é assim? Mas quando elas admitem que tem pontos fortes, que podem ser desenvolvidas suas características positivas, assumir responsabilidade, isso dá trabalho. Se lembra quando Jesus chegou diante do paralítico de Betesda? Queres ser curado? Senhor, no dia de hoje eu já estou aposentado, Senhor, deixa assim mesmo, vai que eu perca o benefício. Senhor, não tem ninguém que me lance. Você quer ser curado, meu amigo? Pega a tua cama, levanta, anda, vai para a tua casa. Então muitas vezes usamos essas linguagens de inferioridade para não queremos tomar decisões da vida. Estudar, de aconselhar, de orar, de buscarmos a Deus. De ajudar o próximo, de cozinhar, de casar, de fazer o que Deus nos chamou para fazer aqui na terra. A realidade é que tem projetos a curto prazo, sim. Estava com alguns livros ali parados que estavam todos lidos pela metade. Eu disse para Deus, Deus, chega de procrastinação. Peguei ali bem uns 10 agora, eu vou ler daqui para final de ano. Chega de procrastinação, Senhor. Vou ler. Curto prazo. Mas tem coisas a médio prazo, como por exemplo uma faculdade, uma casa própria, trabalhar, ralar para um dia conquistar. 5 anos, 6 anos, 10 anos. A realidade é que nem um livro se começa já com um capítulo, não. Se começa com palavras, se juntando a outras palavras, vírgulas, complementos nominais, adjetivos, substantivos, verbos, pronomes, complementos, juntando palavra por palavra, aos poucos. E daqui a pouco você já está na conclusão. E agradecendo a Deus pela grande obra que vai ser um best-seller na tua vida, se você crer. O negócio é começar. Comece o que Deus colocou no teu coração. E ajuda a virar do alto.
A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não se entregue ao negativismo, não. Muitas vezes temos medo de problema. Quem é que não tem medo de problemas? E as pessoas que fizeram grandes feitos é porque procuraram por problemas. É porque procuraram desenvolver problemas. Encararam os problemas. E aí se tornaram grandes inventores, grandes escritores, grandes sociólogos, grandes filósofos, grandes inventores. Nikola Tesla, Edison Thomas, inventor da lâmpada, inventor do carro, Henry Ford. Todos resolveram problemas. Estudaram, dormiram pouco, se estressaram, lutaram, treinaram para ser um grande jogador de basquete, de futebol. Deram o melhor de si, suaram, fizeram o que ninguém fez, se arriscaram que nem Ayrton Senna. Morreram, mas o nome ficou na história para a glória de Deus. Muitas vezes o nosso pecado gera culpa, autocondenação sim, depressão, perdas de autoestima, é verdade. Quantas pessoas não têm mais capacidade de perdoar, principalmente a si mesmo? Lembre-se que a vingança é de Deus. Peça a Deus para lhe ajudar a tirar o rancor do coração. Peça a Deus para fazer justiça por você. Deus irá nos perdoar, irá nos ajudar. Em alguns casos, a maior ajuda que podemos dar à autoestima, a um bom aconselhando, a uma pessoa que está precisando, é ajudá-lo a aceitar o perdão, é aprender a perdoar. Por que muitas pessoas estão regredindo, não estão indo para frente? Falta de perdão. Não consegue se perdoar, não consegue perdoar outras pessoas, não avança, não vai para frente, não começa. Medo de tudo, medo do que os outros vão falar. Por que isso se ninguém paga as nossas contas? Não, eu tenho vontade de começar um projeto, mas começa. Independentemente do que os outros vão falar, se Deus é com você, já basta, rapaz. Podemos evitar sim os sentimentos de inferioridade em nossas vidas, dessa baixa de autoestima, através do ensino da palavra de Deus, do perdão. Devemos aprender o que é orgulho, devemos aprender o que é humildade, a importância de amar a Deus, a importância de amar o próximo. Devemos entender que temos dons, habilidades. Somos novas criaturas, podemos ajudar outras pessoas, seja no púlpito, na escola, no trabalho, em grupos de escola dominical, em grupos de reuniões caseiras muitas vezes, células. Devemos ajudar as pessoas a adquirir novas habilidades. Líder forma outro líder. Líder que não quer que outras pessoas desenvolvam suas habilidades não é liderança, é ditadura. O verdadeiro líder quer que outros se desenvolvam, para quando ele se aposentar, tenha várias pessoas para ficar no lugar dele. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus instruiu 12. Estou indo para o Pai, mas vocês vão ficar e vão instruir mais e mais e mais e mais. Por que o nome de Jesus nunca foi esquecido até hoje? Porque Jesus era um líder. Jesus instruiu outros a ficar aqui, a ensinar o que ele ensinou, a amar como ele amou. Por isso que Jesus não foi esquecido até hoje. Por isso que o maior livro é a Bíblia, o livro mais vendido de todos os tempos. O maior líder de todos os tempos não foi Adolfo Hitler, não foi Donald Trump, não foi os presidentes atuais, não. O maior líder de todos os tempos foi Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer ser um grande líder, aprenda com Jesus. Submisso ao Pai, símbolo de humildade, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus.
Irmão Júlio, eu me sinto inferior por causa das roupas, dos gestos, do meu modo de falar, que é meu matuto, moro aqui no interior. A minha igreja, o carro mais pobre do estacionamento é o meu. Deixa de ser besta, rapaz. A realidade é que existe crentes que têm um nível superior de intelectualidade, sim. Uns se formaram, uns estudaram, uns têm um carro mais bonito, sim. Mas na igreja todos somos iguais perante Deus. Na igreja somos servos, na igreja somos adoradores. Não somos maiores do que ninguém, não. Deus não fica pressionado com o carro que as pessoas chegam na igreja. Deus não fica impressionado, meu amigo. Deus não está nem aí para a sua roupa de marca, para o seu cinto caro, importado. Deus não está preocupado com isso, não. Com esse salto alto, com essa maquiagem, não. Diante da igreja, no trabalho, você pode até impressionar. Lá na empresa, lá na faculdade, o carro que chega, aleluia, o relógio caro, o cordão de ouro. Mas na igreja todo mundo pode chegar com um carro bonito, carro mais fraco, carro mais caro, carro mais pobre, mas diante de Deus somos todos servos. Não tem pequeno, nem grande, nem gordo, nem magro, nem preto, nem branco. Diante de Deus somos como anjos de Deus, adoradores, servos para a glória de Deus. Orda Mahassúria Badagachandarabacai. Oh Espírito Santo de Deus. E aqui eu vou encerrar a minha palavra. Aliás, um certo homem chamado Trópico, que não era psicólogo, mas era um excelente observador do comportamento humano. Ele percebeu que o amor próprio era a base do nosso amor de um para com os outros, para a glória do Senhor Jesus. A igreja de Coríntios, meus irmãos, estava nessa situação, um dizendo: por que eu não sou, aleluia, o pastor, né? Trazendo para a linguagem, por que o olho dizia, por que eu não sou orelha, por que eu não nasci para ser boca? Estavam lá alguns com espírito de inferioridade, querendo ser outras coisas. Aí Paulo disse: só se todo mundo fosse rico, rapaz, onde é que estaria o pobre? Todo mundo fosse pobre, onde é que estaria o rico? Onde é que estaria o empresário? Paulo disse: olha, isso não existe. Deus colocou cada membro no seu devido lugar como quis. Aleluias, para o bom funcionamento do corpo é necessário que cada um faça a sua parte, independentemente se você é o coração, é o cérebro, é a célula, é o olho, aleluia, é a sobrancelha, é a unha. A Bíblia diz que os membros que parece ter menos importante, por exemplo, esse dedo mindinho aqui, ó, se começar a doer, aleluia, todo o meu corpo vai sentir, de forma que se um membro é honrado, todo o corpo é honrado, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta palavra, aleluia, independentemente, meu irmão, do que você é na empresa, em casa, seja feliz com aquilo que Deus te deu para fazer, aleluia, pregue o sermão que Deus mandou pregar, cante o hino que Deus mandou louvar, abra esse negócio que Deus está mandando abrir, embora não seja uma Amazon da vida, embora você não seja uma pessoa de alta influência, faça o que Deus mandou fazer, cumpra a vontade de Deus, aleluias, fazendo o teu trabalho, cumprindo a tua missão, por menos necessário que às vezes pareça, por mais fraco que seja. Às vezes Paulo dizia: todos nós somos membros, mas a realidade é que somos um só corpo. A realidade é sim que o mundo é grande, dá voltas. Eu me lembro quando era pequeno que andava de roda gigante, às vezes a roda gigante parava lá em cima e às vezes ela parava lá embaixo para a gente descer. Assim a vida, o mundo é grande, às vezes ela gira, estamos lá no alto, às vezes gira, estamos lá embaixo. Assim a nossa vida, às vezes o vento sopra ao contrário, mas também sopra a favor. Às vezes as portas estão fechadas, mas às vezes também se abre. Às vezes estamos chorando, mas às vezes também estamos sorrindo. Há tempo para tudo, diz o pregador. Há tempo de chorar, de sorrir, há tempo de plantar, de colher, há tempo de se afastar, há tempo de juntar. Mas a verdade é, meu irmão, que estamos caminhando rumo para os céus, onde lá não vai ter esse sentimento de inferioridade, não. Lá vamos louvar, adorar a Deus, glorificar a Ele do jeito que Ele é. Não vamos ter esse sentimento, aleluia, com essa baixa de autoestima, se sentindo menosprezados, menores do que outras pessoas, não. Lá somos todos iguais e Deus é o supremo juiz, o sumo pastor, que vai estar lá para nós adorarmos Ele pelos séculos dos séculos. Se você gostou aí, meu irmão, dessa palavra, se inscreve no canal, teu nome se inscrever, se inscreve,
inscreve, dá glória para o nome de Jesus e compartilha com outras pessoas. Que Deus te abençoe e que você seja renovado pelo poder e pela graça de Deus. Amém.